A palavra que está no meu coração para esse dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. O verso é o de número 55 e diante. Atos capítulo 7, verso 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu acabei de ler Atos capítulo 7, eu li do verso 55 até o verso de número 60, onde vai contar um pouquinho para nós a história de Estevão, que vai ser um dos primeiros mártires da Bíblia, que vai se entregar em propósito de Cristo, em propósito da causa do Evangelho, por amor a Jesus. Essa é uma das bases do Evangelho, é um dos sentidos do Evangelho, é você entregar sua vida por amor à causa. Né? Quem não entende esse princípio não entende o Evangelho. Todos os discípulos passaram por isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, né? Paulo foi decapitado, perdeu a sua cabeça, outros homens morreram ao fio da espada, outros homens foram levados para ilhas, como o caso de João, que ficou na ilha de Pátimo, outros homens sofreram de outras formas, profetas morreram de outras formas, enfim. O final da história de cada discípulo sempre foi esse resultado, de entregar sua vida por amor ao Evangelho. A causa do Evangelho sempre vai falar mais alto. Quando você entender que o propósito vale mais que a sua própria vida, você se entrega nesse propósito. Jesus falou isso para nós. Jesus disse que aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. É você lutar até o final sem abrir mão dos seus princípios. É você se entregar por amor a Cristo. É você continuar a missão independente da perseguição, da dificuldade, das crises, do que as pessoas vão falar. Porque hoje em dia nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem ser perseguidas. As pessoas não aceitam. Tem gente desviando da igreja porque fulano não deu paz do Senhor. Tem gente saindo da presença de Deus porque fulano não deu boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos ler palavra. Vamos entender o Evangelho. De gente que está morrendo aqui sem abrir mão da fé. De gente que está morrendo entregando a tua vida pelo Evangelho de Jesus. As pessoas vivem hoje numa fé tão superficial que não podem passar nada que já querem deixar o Evangelho. Não sofrem, não passam por aflições, não levam sua cruz, não passam por dificuldades e já querem abrir mão dos seus princípios, porque não entendeu ainda o propósito do Evangelho, não entendeu a causa do Evangelho, não entendeu o que Jesus disse para os seus discípulos, que era carregar a sua cruz, negar a si mesmo e ir após mim. Quando Jesus falou para ir após ele, significava que você vai passar pelo mesmo caminho do Calvário que Jesus passou. Gente, não foi isso que Jesus falou para os seus discípulos? Não é um servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Então, a causa do Evangelho tem que falar mais forte. A missão de continuar pregando pelo amor de Cristo tem que falar mais forte.
O fato de você se posicionar sem renunciar ao nome de Jesus, mantendo a sua fé em Cristo Jesus, independente da perseguição e das circunstâncias que você está vivendo, tem que falar mais forte. Era assim que os discípulos viviam. E é assim que Estevão está entregando a sua própria vida, porque entendeu o sentido do Evangelho. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem passar pelas afrontas, pelas calúnias, pelas adversidades, pelas perseguições, pelas flechas. Às vezes tem gente se desviando por causa de uma fofoca, gente se desviando por causa de uma contenda, gente se desviando porque fulano falou alguma coisa, fulano disse alguma coisa, aí o cara sai da igreja, sabe? Ele não entendeu ainda o que é o Evangelho, porque ele não foi transformado pelo Evangelho. Porque quando ele for transformado pelo Evangelho, ele não vai viver mais carnalmente, ele não vai decidir a vida dele carnalmente, mas ele vai decidir a vida dele espiritualmente, pelo poder da palavra. Estevão não tem motivo para ser apedrejado. O que Estevão fazia para ser apedrejado? Pregava a palavra? Curava pessoas? Realizava sinais? Por que ele está sendo perseguido? Porque tem alguém que está se escandalizando com o discurso dele. Porque ele expressa a fé em Jesus. E ele não vai deixar de crer por causa daqueles que estão perseguindo. Ele vai passar pelo processo de apedrejamento, mesmo ele sendo justo, mesmo ele não tendo motivo para morrer e ser executado de uma forma terrível, ele não abre mão da sua fé e dos seus valores. De modo que o versículo 55 vai dizer para nós que estando ele cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, porque isso aqui é um detalhe interessante, estando ele cheio do Espírito Santo. Você quer conseguir suportar as pedradas e não revidá-las? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer conseguir suportar as calúnias e não revidá-las? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer conseguir suportar as afrontas, as fofocas e não revidá-las? Seja cheio do Espírito Santo. Está faltando você ser cheio. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender que a tua luta não é contra o teu irmão. Você vai entender que o teu problema não é contra fulano que está lançando pedra em você. Você está cheio do Espírito Santo. Então você não luta com ele no mesmo campo. Porque a natureza dele é lançar pedra. Mas a sua natureza é ser cheio do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo não fica entrando na internet para falar mal dos outros. Crente cheio do Espírito Santo não fica entrando em Facebook para lançar pedra nos outros. Crente cheio do Espírito Santo não fica entrando em grupinho para ficar ameaçando os outros de morte. Ele age diferente, se comporta diferente, vive diferente, tem um posicionamento diferente. Eles lançam pedras porque eles não têm o Espírito Santo. Mas se você que diz que tem o Espírito Santo e age como eles, é porque você nunca foi cheio de Deus. Você está vivendo pelos impulsos da sua carne e não pelas manifestações do seu Espírito. Estevão suporta tudo isso porque ele é cheio do Espírito Santo. Estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os seus olhos no céu. Opa, tem um outro detalhe, porque ele vai passar por um apedrejamento. Mas onde os olhos dele estão? No céu. Ele vai ser apedrejado, mas os olhos estão no céu. Por que ele está vendo a glória de Deus? Porque os olhos de Estevão não estão nas pedras. Por que ele está vendo a glória de Deus? Porque os olhos de Estevão não estão na perseguição. Por que ele está vendo a glória de Deus? Porque os olhos de Estevão não estão naquele cenário de sofrimento que está proporcionando a ele. Ele está vendo a glória porque os olhos dele estão fixados no céu. Quando os seus olhos estiverem fixados no céu, você não vai ter tempo para ficar batendo papo com gente que está atacando pedra. Quando os seus olhos estiverem fixados no céu, você não vai ter tempo de ficar brigando com gente que ainda não entendeu o propósito do Evangelho.
Quando os teus olhos estiverem fixados no céu, você não se perde, você não desvia, você não fica agindo como eles, porque os teus olhos estão focados no céu. Sua expectativa não está na terra, sua expectativa não está no homem, sua expectativa não está nas pessoas, a sua expectativa passa a estar no céu. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele vê a glória porque os olhos estão no céu. E Jesus viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, olha que interessante, ele coloca os olhos para o céu, antes de ser apedrejado, e fixando os olhos no céu, ele vai ver a glória de Deus e Jesus à direita. Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão aqui é profética. Ele viu Jesus aonde? À direita. A palavra direita, a expressão direita, ela é profética. Por que ele viu Jesus à direita de Deus? Primeiro que ele está tendo uma interpretação do que está acontecendo no mundo espiritual, e só ele está enxergando isso. Porque quem não tem discernimento espiritual não entende o que está acontecendo. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Mas como ele está tão cheio do Espírito Santo e os olhos estão no céu, ele entende o que está acontecendo. Ele interpreta as coisas espirituais. Ele olha para o céu e ele não vê só o céu. Ele está vendo o mundo espiritual. Ele está vendo Deus e está vendo Jesus à direita. Essa expressão direita ela é profética. Porque a expressão direita, na teologia, ela pode representar uma palavra chamada governo. A expressão direita significa governo de Deus. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Jesus está diante de Pedro no barco e dá uma ordem para Pedro dizendo: pegue a rede e lança a rede do lado direito do barco. Por que ele mandou jogar a rede do lado direito do barco? Porque o lado direito representa governo. O lado direito representa autoridade. Quando ele vê Jesus ao lado direito de Deus, isso significa que ele está identificando que Deus está no governo. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eles estão achando que estão matando um homem de Deus. Só que Deus continua no controle. Deus está no governo. O problema é que quando os seus olhos não estão fitados no céu, você não vê Deus no governo. O problema é que quando você não é cheio do Espírito Santo, você não vê Deus no governo. O problema é que quando você não busca o Senhor e não coloca os seus olhos no céu, você não enxerga Deus no governo e na direção da sua própria vida. É preciso ser cheio de Deus, estar com os olhos no céu para entender que Ele está no governo. Porque enquanto você viver carnalmente, você não vai enxergar Deus no governo da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus sonhos e dos seus projetos. Para enxergar o governo de Deus, você precisa estar com os olhos fixados no céu. Ele está sofrendo, mas Deus está no governo. Ele vai morrer de apedrejamento, mas Deus está no governo. Ele vai morrer de pedrada, mas Deus está no governo. Ele foi afrontado por alguns homens, mas Deus está no governo. Alguns homens não suportam ver Estevão pregar, mas ele está no governo. Estevão está debaixo daquela situação, sendo caluniado, vai ser apedrejado, mas Deus continua no governo. Deus não perde o governo porque uma porta se fechou. Deus não perde o governo porque os problemas estão aparecendo. Até mesmo na morte, Ele é glorificado. Até mesmo diante da luta, das adversidades, dos apedrejamentos da vida, Ele é glorificado. Porque enquanto as pedras vão ser lançadas em Estevão, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Ele continua no governo e no controle. Estevão, estando cheio do Espírito Santo, ele percebeu que o Pai estava à direita, que Jesus estava à direita do Pai, que Ele estava no governo. E tendo essa visão, e falando dela, o texto diz que eles gritavam com grande voz, tampando os ouvidos, e arremeteram unanimemente contra eles as pedras. Ou seja,
Eles não estavam suportando ouvir a verdade, eles não estavam suportando ouvir as experiências de Estevão, eles não estavam suportando ver o que Estevão estava transmitindo para eles. Expulsando da cidade, o apedrejavam e testemunharam e puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que interessante isso. Saulo estava presente aqui nesse apedrejamento de Estevão. Tem gente que fala, poxa, mas ele morreu e qual foi o propósito da morte? Mas ele morreu, por que ele morreu? Por que Jesus permitiu esse cara morrer, sendo que ele era fiel? E você percebe que nesse apedrejamento, olha quem estava presente? Saulo, que futuramente seria o maior pregador do Novo Testamento, o maior missionário da graça, estava presente no apedrejamento de Estevão. E certamente Deus ali já estava tocando no coração de Saulo e preparando ele para coisas que iriam acontecer futuramente. Porque até na morte Deus é glorificado. Até na morte Deus usa os seus caminhos para salvar alguém, para tocar em alguém, para abençoar alguém, para visitar alguém, para que a palavra dele seja pregada e outras pessoas sejam alcançadas. Saulo está perto, ele não fala nada, mas está observando Estevão. E o observar Estevão e ver Estevão não murmurar, não reclamar, não soltar nenhuma palavra de desgraça, faz com que ele reflita na fé de Estevão. O texto vai dizer que apedrejaram Estevão e que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, ele ficou de joelho, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz o Senhor: não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu gosto dessa expressão, que a Bíblia não diz que tendo dito isso morreu. Tendo dito isso, adormeceu. Voltou para Deus. Parece que ele nem sente as pedradas, porque a Bíblia não diz que tendo dito isso faleceu, tendo dito isso morreu. Não, tendo dito isso, adormeceu. Voltou para Deus. Por quê? Porque a todo momento ele está cheio do Espírito e o próprio Deus está preparando o ambiente para recebê-lo no céu. E antes de morrer, ele ainda pediu a Deus misericórdia pelos que lançaram pedras contra a sua própria vida. Esse é o sentido do Evangelho. Quando alguém te lançar pedras, você expressa o perdão. Quando alguém fala mal de você, você expressa o amor. Quando alguém se levantar contrariamente à sua vida, você age com misericórdia. Quando alguém tentar se opor à sua vida e lançar pedras para tentar te ferir, você mostra o amor de Deus sobre a sua vida. Como Jesus, no Calvário, pedindo que Deus perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, pedindo misericórdia. Esse é o Evangelho que nós cremos. Quando alguém vem com espada, você vem com misericórdia. Quando alguém vem com espada, você vem com amor. Você não troca, você não age da mesma forma como eles agem com você. Eles vêm com pedra e você vai com oração. E é dessa maneira que nós vamos mostrar o amor de Jesus sobre a nossa vida. Você recebe essa palavra? Então coloca nos comentários aí no YouTube, escreve aí no comentário: eu recebo essa palavra, coloca alguma coisa referente a essa palavra, para mostrar o quanto essa palavra está te edificando e o quanto ela fez efeito sobre a sua vida.